Bom, gente, em relação a isso, Putin traçou realmente uma linha vermelha para os Estados Unidos e seus aliados, sinalizando que Moscou pode responder com armas nucleares se permitirem que a Ucrânia ataque o território russo com mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente. A pergunta que surge é: Putin está blefando ou ele realmente pretende ir até as últimas consequências? Esse ponto é crítico para o rumo da guerra na Ucrânia. Se Putin estiver apenas jogando com as palavras, como alguns na Ucrânia acreditam, o Ocidente pode se sentir mais confortável para aumentar o apoio militar a Kiev e ignorando essas ameaças. Mas se ele estiver falando sério, o mundo corre o risco de ver esse conflito escalar para uma possível terceira guerra mundial. Vale lembrar que tanto Moscou quanto Washington já reconheceram que um cenário assim é possível, caso as ameaças de Putin sejam ignoradas. Agora, o que mudou dessa vez? Putin ampliou os cenários em que a Rússia poderia usar armas nucleares. Ele mencionou pela primeira vez que Moscou poderia recorrer ao uso de armas nucleares em resposta a grandes ataques convencionais que envolvessem aviões, mísseis ou drones. Para Putin, se o Ocidente permitir que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance como os ATACMS dos Estados Unidos ou os Storm Shadow do Reino Unido, isso poderia ser considerado uma participação direta em um ataque contra a Rússia, especialmente se houver suporte ocidental para direcionamento desses ataques via satélites. Segundo especialistas, essa foi uma mensagem bem clara: não cometam esse erro. Tudo isso pode significar guerra nuclear. Parham Gyazé, um analista nuclear, apontou que o momento dessas declarações está diretamente ligado à tentativa da Ucrânia de obter mísseis de longo alcance, enquanto o presidente Volodymyr Zelensky estava em Washington buscando mais apoio militar. No entanto, a reação de Kiev foi rápida e crítica. Anton Gerashenko, ex-assessor do Ministério do Interior da Ucrânia, chamou as palavras de Putin de chantagem nuclear, dizendo que ele não ousaria usar essas armas, pois isso o tornaria um pária completo. Para Gerashenko, tudo não passa de um blefe que expõe a fraqueza de Putin. Já o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, criticou o momento da declaração e a chamou de irresponsável, destacando que essa não foi a primeira vez que Putin recorre ao que ele chamou de agitar o sabre nuclear. Mas será que isso tudo é realmente um blefe? Andreas Unland, analista do Instituto Sueco de Assuntos Internacionais, classificou a declaração como parte de um jogo psicológico conduzido pelo Kremlin para assustar os líderes e eleitores dos países que apoiam a Ucrânia. No entanto, outros especialistas, como Fabian Hoffman, um pesquisador de Oslo, alertam que, apesar de a ameaça nuclear não parecer iminente, não podemos simplesmente ignorá-la. Hoffman explica que a preocupação deve ser maior apenas se a Rússia começar a dar sinais concretos de preparação, como a remoção de ogivas de armazenamento ou o alerta de bombardeios nucleares, algo que as agências de inteligência ocidentais poderiam detectar. Ainda assim, a nova postura de Putin representa uma mudança que não pode ser ignorada. Dessa vez, ele foi mais específico do que em outras declarações anteriores sobre as circunstâncias que poderiam levar ao uso de armas nucleares. Seu porta-voz afirmou que as mudanças servem como um sinal para os países ocidentais, indicando que haveriam consequências graves caso participem de ataques em solo russo. Esse ponto foi reiterado por alguns comentaristas mais agressivos dentro da Rússia, como Sergei Karaganov, que já defendeu publicamente o uso de um ataque nuclear limitado na Europa para despertar os inimigos da Rússia e forçá-los a levar sua capacidade de dissuasão nuclear mais a sério. Outro ponto importante é que as alterações na doutrina nuclear russa agora estendem o guarda-chuva nuclear para a Belarus, um aliado próximo de Moscou. Isso significa que qualquer ataque em Belarus também poderia ser interpretado como uma ameaça à Rússia, o que poderia justificar, na visão do Kremlin, uma resposta nuclear. Além disso, o novo discurso de Putin reduz o limiar para o uso dessas armas, mencionando que isso poderia acontecer em resposta a um ataque convencional que representasse uma ameaça à soberania russa. Antes, a doutrina nuclear russa mencionava que esse tipo de resposta só ocorreria se houvesse uma ameaça à existência do Estado. Putin fez esse anúncio durante uma reunião de 4 minutos com os 9 membros do seu Conselho de Segurança, um grupo que se reúne 2 vezes por ano para discutir a questão da dissuasão nuclear. Durante o encontro, ele reafirmou que o uso de armas nucleares seria uma medida extrema e que a Rússia sempre lidou com essas questões de forma responsável. Mesmo assim, o fato de ele ter escolhido esse momento para detalhar essa mudança não passou despercebido. A mensagem foi claramente direcionada a Kiev, Washington e Londres. Analistas como Yevgeny Michenko, um consultor político russo, interpretaram a nova doutrina como um recado direto ao Ocidente, dizendo: se vocês tentarem nos matar pelas mãos de seus proxies, nós mataremos tanto o proxy quanto vocês. O ex-assessor do Kremlin, Sergei Markov, também comentou que essa mudança abre caminho para o uso de armas nucleares táticas no campo de batalha, principalmente contra a Ucrânia. Segundo Markov, o novo discurso de Putin reduz o limiar para o uso de armas nucleares, o que torna mais fácil para a Rússia tomar essa decisão se julgar necessário. No entanto, a resposta das figuras mais ligadas ao Kremlin vai além. Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança, afirmou que essas mudanças na doutrina deveriam fazer a Ucrânia e o Ocidente repensarem suas ações,
sugerindo que aqueles que ainda mantêm o senso de autopreservação deveriam levar essa advertência a sério. Além disso, o ex-diplomata Nikolai Sokov destacou o crescente sentimento de frustração em Moscou, onde a percepção é de que o Ocidente tem ignorado os sucessivos avisos nucleares da Rússia. Ele afirmou que, após 3 rodadas de exercícios militares esse ano, simulando preparativos para o lançamento de mísseis nucleares táticos, especialistas russos e a mídia começaram a reclamar que o Ocidente não estava levando essas simulações a sério. Para Sokov, isso levou Putin a intensificar o alerta. Ele comparou a situação a explicar tudo para crianças pequenas, em que cada detalhe precisa ser deixado bem claro porque, segundo ele, o Ocidente simplesmente não entende. A grande questão, meus amigos, é que apesar de toda essa retórica nuclear, ainda estamos pisando em território desconhecido. Especialistas como o Sokov alertam que não podemos prever com certeza como Putin reagirá se essas linhas vermelhas forem cruzadas, já que até o momento o Ocidente não violou diretamente nenhuma das principais condições estabelecidas por Moscou, como o envio de tropas da OTAN para lutar na Ucrânia ou o uso de mísseis de longo alcance ocidentais para atingir profundamente o território russo. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.